Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai querido, pedimos nesse momento favor, a graça, para que possamos compartilhar da Tua santa e bendita palavra, e que a glória seja Tua, e que a edificação seja nossa, pelo Teu Espírito, a fim de que cada vida aqui, cada ser que respira, possa louvar e engrandecer o Teu nome. Assim te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre ações contra a ansiedade. Vamos repetir essa frase? Ações contra a ansiedade. E ela pretende ser um presente para os pais, para os homens, para os papais, para as mamães. Porque a partir do momento que a esposa diz, estou grávida, aí você precisa desse tema para a sua vida. Você precisa dessa ministração para vencer a ansiedade. Porque você sabe que você vai entrar num ciclo para a vida toda, que nunca mais termina. Começa com fralda, mamadeira, pensar onde vai ser o parto, depois que nasceu, o cuidado e tudo mais, e vai durando a vida. A infância, a adolescência, a juventude, novos ciclos, namoro, noivado, casamento, depois vem os netos. Meus netos não chegaram ainda, mas prometeram trazer o ano que vem. É a promessa. Mas é para a vida toda. Então nós precisamos dessa palavra, nós precisamos dessa ministração. E o texto bíblico, ele vai nos apresentar 6 ações contra a ansiedade. Em primeiro lugar, não permitir que ela se torne um modo de vida. Diga, eu não devo permitir que a ansiedade se torne um modo de vida. Preste bem atenção como começa o versículo 6, dizendo, não andeis ansiosos. Guarda isso no seu coração. Ele não está falando de uma ansiedade específica por uma questão específica, ou por uma questão pontual. Algumas pessoas, elas, de ponto em ponto, acabam fazendo com que desse ponto se ligue ao outro ponto, de tal maneira que já não será mais um ponto aqui, outro daqui a 3 dias, outro daqui a um mês. Não, a pessoa abraça um estilo de vida de ansiedade. E vai ser algo recorrente hoje e amanhã e depois, mesmo que não haja uma causa aparente. Ele vai adotar a sua mente, o seu coração, vai absorver um modo, uma expectativa de vida, às vezes até insuportável. Porque ele, infelizmente, foi acometido dessa prática como modo de vida, como estilo de vida, viver ansioso. E alguém pergunta, há um motivo específico? Não. Nada que me venha à mente, nada que eu possa lembrar, de tal maneira que as coisas mais simples do mundo passam a fazer parte de uma estrutura de ansiedade, de uma estrutura de preocupação. E essa pessoa começa então, nessa condição de ansiedade, a ter a sua mente contaminada, de tal maneira que ele pensa no mal, de maneira que ele espera o mal acontecer. Ele não deseja que o mal aconteça, mas ele vive na iminência de uma notícia ruim, na iminência de alguma coisa que não vai dar certo, de alguma porta que vai se fechar, de alguma situação que ele não vai conseguir resolver. E o apóstolo Paulo está identificando isso como algo extremamente doentio e perigoso,
perigoso contra a sua fé, perigoso contra a sua edificação e contra o seu crescimento espiritual. E é por isso que ele diz, não andeis ansiosos. Há um texto bíblico no Antigo Testamento, em Jó, capítulo 3, 25 e 26. Todo mundo aqui, acredito que conhece a história de Jó. Jó vivenciou momentos terríveis na sua casa, no meio da sua família, situações que ele não esperava, mas como ele vivia antes dos problemas, antes da má notícia. Jó 3, 25 e 26, a Bíblia diz, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Esse não é o quadro dele doente, não é o quadro quando algo de ruim acometeu aos filhos, não é o quadro pós-tragédia, pós-perda dos bens. Não, era o estilo de vida que fazia parte da sua estrutura de mente e de alma. Ele está trazendo aqui o relato de quando os seus dias eram bons. Mas que dia bom é esse, onde ele não tem paz? Porque ele, de alguma forma, estava como que pensando, sentindo, e já se deixando escravizar pelo mal que lhe aconteceria. Não quero dizer que o mal aconteceu por causa disso, mas aquele que já sai de casa pensando, vai dar errado. Aquele que todos os dias se programa para a doença, se programa para um acidente, se programa para uma tragédia, ele não vive. Ele é um escravo da ansiedade. E da preocupação. O que é preocupação? O nome já diz, é uma ocupação prévia. A sua alma está em trabalho, constantemente, por algo que ainda não aconteceu, mas já se processou antecipadamente por causa da sua forma de pensar, por causa da sua forma de sentir. E meu amado, nós temos sido chamados a um outro estilo de vida. Diga para o seu vizinho, você foi chamado para viver na fé. Fala isso para ele. Acho que você não falou ainda com convicção. Eu queria que agora você procurasse uma outra pessoa e dissesse, você foi chamado para viver na fé. Não andeis. Não se programe para o mal. Ainda que a gente tenha que estar revestido de toda a armadura de Deus para ficar firme, porque o dia mau, ele pode chegar, ou ele vai chegar em algum momento, mas eu estou em Deus, minha mente está nele, meu coração está nele, e eu vivo para Ele. E Ele é meu Deus, e Ele é seu Deus. Então, em primeiro lugar, não permita que ela se torne um modo de vida. Em segundo lugar, a segunda ação para combater a ansiedade, ou para lidar com a segunda ação contra a ansiedade, é combatê-la pela oração. Diga, combatê-la pela oração. Queridos, quando nós estamos ansiosos e vivemos a nossa ansiedade não diante de Deus, muito provavelmente nós vamos fazer com que essa ansiedade desemboque em alguma coisa. Ou em palavras negativas, ou em ações precipitadas, das quais vamos nos arrepender. Uma pessoa ansiosa e preocupada, ela vislumbra o mal, e ela corre, às vezes, intempestivamente falando, ou seja, fora do tempo, fora do processo de Deus na nossa vida. Às vezes nos deixamos levar pela ansiedade, e uma ansiedade que nos remete ao tormento, e esse tormento, muitas vezes, faz com que a gente pense errado e decida errado. E lá na frente, talvez a gente vá reconhecer, se eu tivesse tido um pouquinho mais de calma, se eu tivesse esperado o dia seguinte, se eu tivesse buscado uma luz de Deus, se eu tivesse orado primeiro, a fim de que Deus movesse as águas, a fim também de trazer uma luz, uma resposta, uma pessoa, uma outra alternativa, eu não teria batido a cabeça como eu bati. Mas por que bati a cabeça? Porque fui dominado pela ansiedade. A ansiedade me remeteu a pensamentos, a sentimentos e a atitudes precipitadas. Mas veja, o caminho que a palavra de Deus nos propõe. Não estejais
ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Isso quer dizer o seguinte, que ao primeiro sintoma de ansiedade, há um caminho bíblico a percorrer, e esse caminho se chama oração. Põe a mão no seu coração. Nunca deixarei de orar. Eu não estou falando necessariamente de que essa oração só vai funcionar se você se fechar no seu quarto, se você tiver 1 ou 2 horas de oração, e se fizer isso, será maravilhoso, e precisamos, de fato, desenvolver este nível de oração profundo, separados, orando e buscando a Deus. Mas eu estou falando de oração como estilo de vida, como modo de vida. Assim como a ansiedade se torna um modo de vida, a oração também pode se transformar num modo de vida. E então será uma excelente oportunidade para eu começar a mudar os meus hábitos, a mudar a minha forma de viver. Eu posso fazer do meu carro um lugar de oração. Eu posso fazer do meu setor de trabalho o meu lugar de oração. Eu posso fazer da minha solidão o meu lugar de oração. Eu posso fazer das ruas o meu lugar de oração. Eu posso fazer de um momento de quietude o meu lugar de oração, porque não depende de forma, de lugar, de ambiente, mas de uma atitude. Assim que identifico algo que possa me afligir, eu tenho um lugar da oração para buscar. Falamos hoje pela manhã, 2 semanas, que já compartilhamos aqui, quando descansávamos, a Noemi estava viajando, e o meu filho mais novo ligou dizendo, pai, você pode me buscar? E eu percebi pela voz dele, qual é o pai que não conhece o filho? E por mais calmo que ele tivesse, alguma coisa não estava tão bem. Pai, o carro que eu estava bateu. Mas está tudo bem, pai. Está tudo tranquilo. E graças a Deus tudo ficou tranquilo mesmo. Todos os ocupantes do carro ficaram bem. Mas assim que ele falou, o coração bate mais forte. A gente já se programa para ver alguma coisa que a gente não gostaria de ver. E chegando lá, eles estavam quietinhos, sentadinhos. Mas o SAMU levou um dos integrantes, mas não levou os demais. E eu tinha que levar o meu filho para o hospital. E eu levei. E ele ficou ali na observação o tempo que foi necessário. Até umas 9h30 da manhã. Fez tomografia, porque bateu a cabeça e ele não falava bem as coisas coordenadamente. E isso eu já falei isso aqui, talvez na semana passada. Mas quando ele teve alta, umas 9h30 da manhã, já saindo, ele pediu água. Estava no hospital ainda. Dei água para ele e a pressão foi caindo. E ele desmaiou ali no corredor. Teve um pequeno espasmo e um desmaio. A enfermeira veio, levantou as pernas e logo ele recobrou. Começou a comer uma bolachinha, um suco, para a pressão voltar ao normal. Mas enquanto comia, eu percebi que as mãos dele começaram a ficar assim, desse jeito. Ele foi perdendo o movimento das mãos e elas ficaram extremamente rígidas. Você tentava voltar os dedos e não voltava. Os dedos, as mãos para dentro. Comecei a perceber porque a bolacha caía. E isso demorou. E ele dizendo, pai, eu não estou sentindo as mãos e as pernas também não estou sentindo. Imagino que o pai está vendo uma situação como essa e você não sabe se é da pancada, do acidente, ou se é do desmaio que ele teve. Chamei a médica, ela veio, fica calmo, vai voltar. E ele pedia, ora por mim, pai. E a gente orando pelo corpo dele, orando pela cabeça. Coloca tudo no seu devido lugar. Como não se deixar dominar pela ansiedade? Como não ser visitado por pensamentos ruins? Como não se deixar levar por pensamentos que naquele momento podem se introduzir na sua mente e dizer, ele vai ficar assim? Será que houve alguma coisa que nós não estamos sabendo? Bateu a cabeça, não deu na tomografia, mas o que é? Tu sabes, Senhor. Qual o caminho? A oração. Porque quando esses pensamentos começam a querer te dominar, e geralmente numa situação assim, você vai formar todo um quadro, né? Você forma um quadro, você começa a pensar no desdobramento daquilo. E demorou, gente. Orando ali,
E a gente esperando que passasse logo, que ele voltasse, e não voltava. Mas vai voltar, filho, fica tranquilo, tudo vai voltar. Vai ficar tudo em paz, e a gente vai voltar para casa, e tudo vai passar. E de fato, depois de algum tempo, aí ele foi recobrando o movimento das mãos, e aí foi recobrando os dedos, as mãos, os pés, o movimento, e aí fomos para casa, e as coisas foram voltando ao seu devido lugar. Mas há um momento crucial, em que você precisa tomar uma decisão. Eu vou alimentar o pensamento de derrota, ou eu vou crer que Deus é Senhor sobre cada situação da nossa vida, inclusive as não programadas, inclusive as não esperadas e as não desejadas. Quem é Senhor sobre a minha vida? Quem é Senhor sobre a sua vida? Na hora da ansiedade, sem Deus, nós fazemos desembocar nossas ações, nossas atitudes, talvez para as reações humanas. Mas para aquele que está em Deus, ele tem um caminho, e esse caminho é a oração. Diga para o seu vizinho, nunca se aparte do caminho da oração. Sejam conhecidas vossas inquietações, vossa ansiedade, todas as causas, todos os motivos. Sejam conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica. Eu queria que você fizesse de Jesus o seu melhor amigo. Esse é meu presente para o papai hoje. Esse é meu presente para a mamãe hoje, para o jovem, para a criança, para o adolescente, que foi uma das primeiras lições da nossa vida ao conhecermos Jesus com 13 anos. Fazer de Jesus o nosso amigo na estrada escura, quando fura o pneu, quando acaba a gasolina. Fazer de Jesus o seu amigo nas crises, nas dúvidas, nos bullings da vida. Fazer de Jesus seu companheiro, para estar com você, para consolar, para direcionar, de tal maneira que nada, absolutamente nada, ficará fora do conhecimento de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as causas da sua preocupação e da sua ansiedade. O dia de amanhã, a entrevista de emprego, a coreografia, a pregação, o vestibular, a cirurgia, tudo seja conhecido diante de Deus, pela oração e pela súplica. Em primeiro lugar, não permitir que ela se torne um modo de vida. Em segundo lugar, combatê-la pela oração. E em terceiro lugar, verificar se o ciclo da oração se completou. Isso quer dizer, não basta orar. A oração precisa ter um desfecho. E o desfecho, a conclusão e o ponto final da oração são as ações de graças. Não é à toa que o apóstolo Paulo terminou esse ciclo pela oração, pela súplica, com ações de graças. Porque é na hora das ações de graças que você consegue diagnosticar se você realmente conseguiu entregar aquela situação para Deus ou se ela continua com você. Sabia que tem muita gente que ora e ora 1 hora, ora 2 horas, ora 3 horas, mas quando ele levanta no final da 4ª hora, ele continua com o problema nas suas mãos. Ele não entrou para o nível mais profundo, que é a ação de graça. Quando chega a ação de graça, é porque eu fui invadido por uma paz que excede todo o entendimento. Depois de ter derramado minha vida, minha causa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, emprego, dinheiro, finanças, dívidas, crises, doenças, depois de haver derramado minha vida diante de Deus, eu entendo que naquele momento há uma transferência de cuidado e como troca disso, há uma ministração de graça sobre a minha vida. É a hora que eu sou invadido pela paz, pela convicção de que minha oração foi ouvida, pela certeza de que aquilo não ficou retido no teto do meu quarto, mas subiu diante de Deus, e então Deus devolveu, ministrou, e trouxe paz ao meu coração. É nessa hora que eu sou impelido a agradecer. Senhor, obrigado.
Eu creio. Foi entregue. O Senhor ouviu. E fui então visitado por essa paz que excede todo o entendimento, que guarda a minha mente e que guarda o meu coração em Cristo Jesus. Por isso, não basta orar, você precisa verificar se de fato o ciclo da oração se completou e o propósito da entrega se findou na sua vida, e ele se completa e ele se finda quando você de fato agradece, mas agradece não como robô, não de forma automática, mas por uma convicção de que Deus ouviu e que está nas mãos dele. E que o melhor Ele vai prover. Eu queria te estimular, meu amado, a saber respeitar os tempos na sua vida. Vivemos o suficiente, e pela graça de Deus vamos viver ainda muito mais se Ele quiser, mas já vivemos o suficiente para saber que a vida é constituída de estações. Pode ser que o inverno tenha chegado na sua vida, do frio, das dificuldades. Mas tenha calma, porque assim como entra uma estação, essa estação também termina e você começa um novo ciclo. Novos ciclos, novas oportunidades. O que eu tenho visto neste ano tem me surpreendido. Eu tenho visto portas que estavam fechadas há tanto tempo na vida de muitas pessoas se abrindo, sem esforço. Já vi pessoas sofrendo e chorando pela família, por uma restauração, necessidade de restauração numa área, e de repente essa pessoa entra por uma situação difícil, mas quando ela sai, ela não somente ela consegue uma cura para o corpo, mas ela consegue uma restauração familiar. Vai entender por que Deus às vezes permite uma situação longa de inverno para depois trazer uma restituição que a pessoa nunca imaginou que viria. Com isso eu quero dizer para você o seguinte: aguente firme a sua crise. Suporte em Deus momentos que não mudam, mas fica firme. Tenha paciência, espera. Ora, entrega aquilo que você não consegue resolver. Confie em Deus. E não se esqueça de completar o ciclo, ainda que aquela causa não tenha se materializado, mas no seu coração se materializou. No seu espírito já se tornou uma realidade. Pode ser que demore 6 meses. Pode ser que demore 1 ano, não importa o tempo que for necessário, mas no seu coração aquilo já se tornou uma realidade, e porque se tornou uma realidade, você entra com ações de graças. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, Senhor, e eu vou continuar vivendo, e verei os processos de Deus na minha vida se completando. Verifique se o ciclo da oração se completou. Em quarto lugar, vigie os seus pensamentos, porque o campo de batalha para a ansiedade é na mente. Vamos dizer isso? O campo de batalha para a ansiedade é na mente. Há uma batalha espiritual, há uma batalha emocional, e ela se processa na mente. Veja que, de acordo com este exemplo que eu acabei de trazer aqui, quando você vê o seu filho da forma como eu via, o que os seus olhos veem? Os olhos são a janela da alma. É ou não é? O que os seus ouvidos ouvem? Os ouvidos são a janela da alma. Aquilo que você vê alimenta a sua mente, e a sua mente começa a pensar, dependendo do que você vê, coisa ruim ou coisa boa. A batalha é na mente. Por isso que o apóstolo Paulo está apresentando o Deus da paz. Deus da paz, Ele tem a espada contra a ansiedade. E o Deus da paz diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de virtude, virtuoso,
se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Talvez um dia a gente vá ministrar sobre todos os pontos do versículo 8, mas só pensando no que é verdadeiro. Por exemplo, você perde o emprego e há uma sentença na sua mente. Estou desamparado. Te pergunto, essa sentença é verdadeira? Pelo fato de você ter perdido seu emprego? Não é verdadeiro. Mas talvez a sua estrutura de mente queira provar para você que você está desamparado. E aí depende, você está numa bifurcação, qual caminho você vai trilhar? Perdeu o emprego, há uma sentença, estou desamparado. Então você se envereda pela senda da ansiedade, ou você entra pela vereda da verdade, que diz, meu emprego não é meu senhor, meu salário não é o meu senhor. Chega uma notícia de uma causa na justiça perdida, e aí vem ali aquele valor enorme. E a sua alma se angustia, se abate. Algumas pessoas se desesperam, dão cabo da própria vida diante de dívidas astronômicas. Mas é a hora que você precisa falar para a sua mente qual é a verdade. Porque tudo que é verdadeiro deve ocupar o seu pensamento. Aquela dívida não é a minha senhora. Deus me dará graça para pagar. Deus me dará estratégia. Mas uma estratégia que passe pelo que é respeitável, pelo que é justo, pelo que é puro, pelo que é amável, pelo que é de boa fama, pelo que é virtuoso. Se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então não vou defraudar ninguém, não vou prejudicar ninguém, mas eu sei que minha vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor confirmará minha mente e meu coração em paz em todo o tempo. É uma batalha na sua mente. Não permita que o diabo triunfe. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. E qual é o contexto disso? 1 de Pedro 5, versículo 7. O versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é no versículo 8 que ele vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Então que seu coração seja conservado em paz. E a tua paz será uma evidência de que há fé. E que essa fé guarda a sua vida, a sua mente e seu coração. Em penúltimo lugar, no versículo 9, há uma quinta ação contra a ansiedade. No versículo 9, a Bíblia diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A quinta ação contra a ansiedade é viver o Evangelho. Vamos dizer isso? Viver o Evangelho. É simples você vencer a ansiedade. Viva o Evangelho. Pastor, então o que é viver o Evangelho? É ter a consciência de que você não deve prejudicar o outro. Porque se você prejudica o outro, você está fomentando um caminho de briga. Você está fomentando um caminho que vai gerar para você como aquilo que vai e volta. Uma semeadura que lesa o caminho do outro. Vai voltar para você. Vai ser uma dor de cabeça que vai te visitar. Vai bater a sua porta um dia. Não prejudicar o outro. Viver o Evangelho significa ser cumpridor das suas obrigações, pagar os impostos, pagar a quem deve, ser honesto nos seus negócios, ser verdadeiro, ser transparente. Nós temos tempo de bazar aqui, e hoje também acho que está funcionando, terminando aqui, você pode ir para lá. E às vezes a gente vê alguma doação,
e chega alguma doação, especialmente quando é algum equipamento, algum aparelho, alguma coisa eletrônica, e a gente sempre fala para o pessoal, olha, testa direitinho, fala para a pessoa levar, vê se está certinho, se está funcionando, se tem alguma coisa, porque a pessoa doou. Então, veja direitinho, porque longe de nós qualquer possibilidade de alguém pensar que a gente lesou alguém. O apóstolo Paulo está dizendo assim, querido, que você tem que viver de tal maneira que a sua vida seja limpa, nos seus contratos, seja transparente, seja verdadeiro. Nunca use de trapaça, nunca use, que infelizmente o jogador Gerson ficou com esse estigma, a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Infelizmente, foi um campeão da Copa de 70, mas por fazer uma propaganda errada, levar vantagem em tudo, os mais novos talvez não conheçam. Nunca queira levar vantagem em detrimento do bem-estar do outro. Nunca se utilize da mentira. Nunca se enverede pelo caminho da impureza. Tenha um namoro santo. Sabe por quê? Porque a culpa na alma nos remete à ansiedade. A impureza sexual nos remete à culpa, ao pecado, e à ansiedade, aos grilhões que nos prendem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês querem que o Deus da paz seja convosco? Então, presta atenção naquilo que vocês aprenderam, presta atenção naquilo que vocês receberam, e presta atenção naquilo que vocês ouviram, porque viver o Evangelho vai trazer paz ao vosso coração. Obedecer aos pais é viver o Evangelho. Submeter-se às autoridades é viver o Evangelho. É disso que Paulo está dizendo. O que aprendestes, o que recebestes e o que ouvistes. Aquilo que faz parte do conjunto do ensino e do entendimento, coloque em prática no seu dia a dia. E coloque em prática quando ninguém estiver vendo. Como um modo de vida que você vive e o vive diante de Deus. E havendo pecado, arrependa-se, confesse e abandone a prática e volte ao caminho da paz, para que o Deus da paz continue guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Em último lugar, no versículo 9 também, agora falando do versículo completo, o versículo 9 diz assim, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. No item anterior, a gente ficou no aprender, no receber, no ouvir, mas no último ponto, há algo importante que Paulo diz o seguinte, olha, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, mas o que vocês viram na minha vida, isso praticai. Qual é a diferença? A diferença é que o Evangelho, ele é aplicável pelo homem. Não é uma coisa que só Jesus conseguiu cumprir. É uma coisa que Paulo conseguiu cumprir. Então, a última ação contra a ansiedade é busque bons modelos. Pessoas de carne e osso que tiveram problemas, que tiveram crises, mas que venceram suas crises em paz. E Paulo tinha autoridade para poder falar isso. Alguém que tinha experimentado naufrágios, alguém que tinha experimentado tribulações, perseguição, apedrejamento, mas nunca seus discípulos o viram blasfemando, injuriando, reclamando contra Deus e contra o mundo. Nas prisões mais frias do mundo. Mas ele mandava mensagens, permaneçam na fé. Estejam de pé diante de Deus. Com o exemplo, com o modelo que ele vivenciou, ele pôde ser um modelo para cada um de nós, dizendo o seguinte, olha, a ansiedade bateu a porta da minha vida também. Eu tive vários motivos para andar ansioso.
mas vocês têm um modelo na minha vida, o que vocês viram na minha vida, é que eu consegui vencer as crises da vida sem me deixar escravizar por elas. Então eu tenho autoridade para poder dizer o que vocês viram em mim, tomem como modelo para as vossas vidas. Amém, queridos? Busque bons modelos. Eu tenho certeza que nesse tempo Deus tem colocado pessoas de fé, que não estão imunes aos problemas. Pode ser o seu pastor, pode ser o seu líder de célula, pode ser um amigo mais experiente na vida cristã. Olha para ele. E eu acredito que você vai conseguir encontrar nele um modelo para se inspirar e vencer, no nome do Senhor Jesus, as crises que batem à porta da sua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento, quando temos a oportunidade de colocar nossas vidas diante de Deus. Por gentileza, se você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, vamos juntos apresentar nossas vidas ao Senhor. Vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Entregue seu coração para o Senhor agora. Pai amado, nós estamos agradecidos pelo teu cuidado para conosco. Tua palavra escrita é uma carta de amor, escrita diretamente do teu coração para cada um de nós. Nós te somos agradecidos, Senhor. Recebemos a tua palavra com boa vontade. Recebemos a tua palavra com gratidão, porque ela nos livra dos temores da nossa vida. Sabemos, ó Deus, que vivemos num mundo cercado de espinhos, más notícias, pressões. Mas há uma promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Por isso expressamos agora nossa gratidão a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em meio às más notícias, às crises, às lutas, às pressões, em meio às estações frias, o Senhor aquece o nosso coração e o Senhor aquece a nossa mente. Obrigado, ó Pai querido. Muitos aqui, ou todos aqui, certamente já passaram por momentos difíceis. Mas como nas estações da vida, o sol da justiça brilha a nosso favor, para aquecer a nossa mente, nosso coração, e nos dar um novo entendimento, uma nova forma de vida. Te agradecemos por isso, Senhor. Entregamos toda a nossa ansiedade em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, em relação às finanças, em relação a questões de saúde, em relação aos nossos entes queridos, aos nossos pais, à nossa igreja, aos nossos irmãos, em relação ao ministério, em relação às decisões. Tudo fazemos conhecido diante do Senhor, por meio da oração. Será que você pode confirmar isso, querido? Isso que você está sentindo diante de Deus? Vai entregando a sua ansiedade, vai entregando seus medos, vai entregando as pressões. Chama pelo nome aquilo que tem roubado a sua tranquilidade. Apresenta diante de Deus. Apresenta diante de Deus a tua oportunidade agora de ser curado, de ser restaurado. Apresenta também a sua frustração, aquilo que você não conseguiu. Entrega também isso para Deus, porque Deus conhece o que é melhor para nós. Entrega tudo para Ele agora. Oh Deus, como é bom saber que somos Teus filhos, não pelo nosso merecimento, mas quando o Senhor nos viu sujos pela lama do pecado, Tua graça nos alcançou,
Teu Filho amado veio, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje olhamos para a cruz que foi erguida e a nossa fé está em Ti, Senhor. Nossa justiça, presente de Deus para a nossa vida. Recebe hoje, querido, cura para a sua vida. Recebe cura para a sua vida. Aleluia. Deus pode nos curar. Deus remove os tumores. Deus remove o câncer. Deus move montanhas. Essa montanha gigantesca que se levantou contra você, ela vai se tornar a seu favor, porque por meio dela você tem buscado ao Senhor de uma maneira especial, e você acha e você encontra nesse dia provisão, provisão, provisão. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Oh, aleluia, Jesus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas. Recaio em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Aleluia. Oh, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, transforma agora, Pai, pecadores em redimidos pela graça que há em Cristo Jesus. Repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti. Estou arrependido dos meus pecados. Estou arrependido de viver no controle da minha vida. Entrego a chave do meu coração em Tuas mãos e Te confesso como meu único Senhor e suficiente Salvador, para todo sempre, em nome de Jesus.